O texto que nós lemos no início, Apocalipse 21:3, nós vamos ler novamente. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler o 3 especialmente, nós vamos ler a partir do 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia, Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que o Senhor tem preparado coisas lindas para nós, Senhor. Momentos, ó Deus, maravilhosos, indescritíveis na Tua presença, Senhor. O Senhor tem preparado um lugar eterno para nós, aonde não há choro, aonde não há pranto, aonde não há perturbações, aonde não haverá pecado, nada que contamine entrará neste lugar, Senhor. E então, ó Pai, aquela vida que nós desejamos aqui na terra, aquilo de tão maravilhoso e tremendo pelo qual nós ansiamos, nós poderemos viver na Tua presença, Pai. Oh Deus glorioso, são tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, Senhor, que o nosso pensamento, o nosso entendimento não pode alcançar, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, nós cremos, meu Pai. Deus poderoso, nós cremos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, tem alguma coisa especial preparado para cada um de nós. E nós queremos, ó Deus amado, nos preparar para este dia, Senhor. Estarmos diante do Senhor com as nossas vestes lavadas, de forma digna diante do Teu altar, Senhor. Oh, querido Deus, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos orienta. Fala conosco neste momento. Nos ensina a Tua palavra, nos ensina a crer e a confiar em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Vocês podem assentar? Quando a gente lê, eu pelo menos quando eu leio, né, tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Tem gente que fica preocupado com com aquelas tragédias que vão acontecer no final dos tempos, com a ira de Deus sobre a terra. E muita gente tem medo de ler Apocalipse. Mas eu amo ler Apocalipse porque também fala das coisas maravilhosas que nós vamos desfrutar no céu. Fala no tempo em que Deus vai limpar dos olhos toda lágrima, em que Deus vai tirar, vai nos levar para um lugar de descanso de verdade, aonde nós poderemos viver sem o peso do pecado, sem o cansaço, sem a enfermidade, sem tristezas, mágoas, ressentimentos, nenhum tipo de ódio ou rancor, nenhum tipo de intriga. Pensa, você viver num lugar desse, e isso está registrado aqui no livro de Apocalipse. Então o livro de Apocalipse não é simplesmente um livro que traz a ira de Deus. Traz a ira de Deus para aquele que não quis se consertar com Deus. Mas para aqueles que estão buscando, que estão esperando, que estão clamando a Deus, o livro de Apocalipse traz também a revelação das coisas que nós haveremos de viver. E aqui ele diz que ele ouviu uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Aqui a palavra indica comunhão. Deus vai estar no nosso meio. Ainda que hoje Ele esteja conosco, porque Ele prometeu isso, através do Espírito Santo Ele
muitas vezes, ou na maior parte do tempo, por causa dos problemas, das ansiedades, das inquietações, a gente não vê. Quantas pessoas que falam, pastora, Deus me abandonou, Deus não está mais ligando para mim. E muitas vezes essa sensação vem por causa do espírito acusador, que acusa essa pessoa diante dela mesma, faz com que ela se sinta culpada, imunda, e ela sinta que ela não pertence ao reino. Então o diabo vem acusar. E quantas vezes já orei por pessoas que falam, pastor, eu não sinto a presença de Deus, porque eu sinto que Ele já me abandonou por causa do meu pecado. Isso é o que? É o espírito do acusador, o diabo. Ele é o acusador dos nossos irmãos, diz a palavra. Então ele fica acusando, jogando dardos e setas para que a pessoa se sinta indigna. Então não é que Deus não esteja operando, não é que Deus não esteja presente na nossa vida, não é que Ele não esteja conosco. Nós muitas vezes não conseguimos perceber. Há uma diferença entre você não ter uma coisa de verdade e você não perceber que tem, ela está ali do seu lado. Eu às vezes vejo isso em casamentos. Às vezes eu vou orar por uma pessoa, pastora, ora por mim. Aí o que houve? Eu quero restaurar meu casamento. Como assim? O que está acontecendo? Ah, pastora, a gente se separou, a gente brigou, eu mandei ele embora, eu estava cansada e tal. Ah, pastora, mas ele é o amor da minha vida. Pastor, eu sei que eu errei, eu estava nervosa na hora. Ou seja, a pessoa tinha do lado, ela já tinha conquistado a pessoa que ela amava, um bom marido, ou às vezes uma boa esposa, e depois que a pessoa se vai, aí a pessoa fica, ai meu Deus, o que eu fiz? Ela tinha do lado uma pessoa que ela não conseguia reconhecer que tinha. Às vezes uma pessoa tem um bom emprego, e aí acha que não é tão bom assim, acha que lá fora tem coisa melhor. Aí sai daquele emprego, porque está almejando uma coisa melhor, mas depois quando chega lá fora vai deparar com a realidade. E aí vai peleja para conseguir um outro emprego. Então, nem sempre nós conseguimos enxergar ou visualizar o que nós temos. Eu já vi pessoas que saíram do Brasil, viveram um tempo lá fora, em países que até muitos gostam e tal, e quando retornaram para dentro do seu lar, para o nosso país, quando voltaram para cá, aqui não tem, não é igual lá fora, a gente tem problema sim, mas é mais gostoso, é mais aconchegante, o povo é mais caloroso, o povo é mais amigo, o país em si tem lugares lindos, e aí você vai percebendo o quanto nós desprezamos aquilo que está do nosso lado, aquilo que nós temos nas nossas mãos. Quantas vezes nós somos negligentes em perceber aquilo que nós temos. E nós temos a presença de Deus conosco, amém? Nós temos a presença do nosso Pai, Ele está assim conosco. Ele está querendo cuidar de nós. Ele está querendo nos abraçar, nos envolver no seu Espírito Santo. Mas nós estamos tão ocupados olhando para as coisas que o mundo tem, olhando para a vida que as pessoas estão vivendo, uma vida muitas vezes totalmente depravada, perturbada, mas os nossos olhos estão lá. A gente está vendo a pessoa sorrir. Você já viu comercial de bebida que apareça lá pessoas obesas? Com barrigão lá, aquele barrigão de chope, que as pessoas se vê, você vai no barzinho, o que mais tem nos bares? Aquelas pessoas que bebendo, mas que não tem nada do biotipo que aparece na TV. A televisão é homens e mulheres sarados, modelos. Mas quando você vai ver as pessoas que bebem continuamente, você vai encontrar no bar, elas não têm aquele corpo escultural. Não que aqueles lá não bebam, tá? Mas com certeza não vivem nos botecos bebendo. Então a gente olha aquele que é vida, olha só que vidaço, só mulheres bonitas, só corpão, só homens sarados. Não, eu vou lá também. Aí a pessoa deixa a casa do pai e vai lá. Só que quando ela chega lá e descobre que a realidade não é tão bonita quanto parece. Quando vem no dia seguinte a enxaqueca, a dor, quando vem no dia seguinte a lembrança de alguma coisa que fez porque estava embriagada e que agora se envergonha,
Quando vem muitas vezes a conta no final do mês, porque a pessoa começa a gastar mais do que tem muitas vezes. Não estou falando que todos que bebem fazem isso, gente. Tem muita gente que consegue beber socialmente, sem problema nenhum. Ela não é um viciado. Quando encontra com os amigos, ela vai. Não estou falando disso. Não estou fazendo apologia à bebida, nem estou querendo também mostrar. Estou apenas mostrando como nós nos iludimos com as coisas deste mundo. Tá? Aquilo que parece bonito, o homem está lá dentro da casa com uma esposa boa, companheira, a mulher que ele se apaixonou, construiu uma vida, construiu uma casa com filhos, aí de repente aparece aquele monumento lá no trabalho ou em algum lugar, e aí ele, opa, o negócio aqui é muito bom, peraí, é minha vida, é minha felicidade que está em jogo agora, abandona a mulher, os filhos, vai viver uma aventura, daqui a pouco quebra a cara e fala, puxa, eu tinha uma mulher tão boa, e eu troquei. Então nós não podemos correr o risco de fazer isso no tocante à nossa vida espiritual, até porque muitas vezes não tem volta, e aí é eterno. Lembre-se, você é eterno. Nós vamos viver para sempre, não aqui nessa terra, porque vai haver um momento em que esse nosso corpo aqui vai precisar ser transformado. Se tivermos morrido ou não, o corpo, a terra vai devolver, os que estiverem vivos serão transformados, mas todos nós teremos um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais se corromper, se destruir. E aí nós vamos, com esse corpo espiritual que o Senhor vai renovar e restaurar em nós, viver eternamente. Como vai ser isso? Nós não sabemos, mas nós entendemos que nós vamos ter essa vida maravilhosa com Deus, é vida de comunhão com o Pai. Então, veja bem, se eu já vivi aqui nessa terra em comunhão, e eu aprovei essa comunhão, e eu continuo desejando essa comunhão, vai ser muito mais fácil para o Senhor me receber nos tabernáculos eternos. Agora, se aqui na terra eu rejeito a comunhão, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu vou orar quando o negócio está difícil, aí eu, no desespero, eu vou lá e faço um clamor. Mas quando tudo vai bem, eu já não tenho tanta motivação para orar. Outros são ao contrário. Quando tudo vai bem, a pessoa consegue orar, mas quando a situação fica caótica, a pessoa não consegue falar com Deus, porque ela está com um turbilhão aqui dentro da cabeça. Ela não consegue se concentrar para orar e falar com Deus, muito menos ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Eu fico observando pessoas que, pastor, mas eu orei, tá, você tem lido quanto a Bíblia? Não, pastor, a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Tá, filho, ele não vai entender nunca se não começar a ler. Ninguém aprende a ler e a escrever corretamente se não passar pelo beabá. A mesma coisa é a palavra, você tem que começar a ler devagarzinho. Lê um evangelho, lê outro. Eu me converti, eu lia muito, eu lia todos os dias a Bíblia, quando eu me converti. Aonde eu estava, tinha um exemplarzinho de bolsa, onde eu estava, eu lia. No ônibus, na rua, eu lia em todo qualquer lugar, ponto de ônibus, eu nem sabia onde eu estava, eu lia. Então, quando eu me converti em 85, em 86 eu li a Bíblia toda pela primeira vez, né? Mas eu já tinha lido várias passagens, já tinha lido o livro de Gênesis, já tinha lido alguns evangelhos, já tinha lido outras passagens da Bíblia, principalmente as passagens que o pastor pregava, ministrava, eu estava sempre lendo. E quando chegou um ano depois, aí eu consegui ler a Bíblia toda, entendi muita coisa, eu não entendi. Eu li de novo, muita coisa que eu não entendi. Hoje já li algumas vezes, vamos falar assim, e aí tem muita coisa que eu não entendo. Algumas coisas Deus vai revelando. Às vezes eu e o pastor Canto estamos conversando, né, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa, ou no carro, andando, resolvendo alguma coisa, aí a gente começa a conversar sobre um tema, e a gente fala, poxa, mas esse tema assim, e daqui a pouco, durante a conversa, o assunto é como se o véu saísse, e de repente a gente consegue entender aquele assunto. Puxa, mas olha, eu nunca pensei nisso, isso é assim, assim. Isso aconteceu, eu não me lembro agora qual foi o tema que a gente estava conversando,
E aí, de repente, aquilo me veio. Eu falei para ele assim, agora eu acho que eu entendi o assunto. Mas outro dia também aconteceu com ele, a gente estava numa live aqui, ele falou, agora a gente lendo aqui esse assunto, eu estou entendendo melhor. Então é assim, você vai entendendo aos pouquinhos. Ninguém aprende a ler uma enciclopédia, ninguém que pega uma enciclopédia para ler vai saber tudo, vai guardar tudo que leu na primeira vez. E a Bíblia é uma enciclopédia, são 66 livros. É claro que ainda por cima que são coisas espirituais, algumas coisas que já aconteceram há alguns milhares de anos, outras coisas que vão acontecer ainda no porvir, no mundo, que homens tiveram apenas uma rápida visão. João, Paulo, outros profetas tiveram uma rápida visão do que viria lá na frente. Então é óbvio que você não vai ler e entender tudo, porque Deus não revelou tudo. Mas aquilo que Ele revelou eu preciso conhecer. E para conhecer eu preciso examinar. Mas para examinar, para sentir o desejo de examinar, eu preciso o quê? Ter comunhão com Deus. Como é difícil você conversar com uma pessoa com a qual você não tem comunhão. Às vezes um colega de trabalho, ele fica o dia inteiro com você. Pensa, nós temos 7 dias na semana. Vamos colocar aqui a pessoa trabalha só 5, porque hoje a maioria trabalha 6. Mas vamos colocar quem trabalha 5 no escritório. Você fica lá 5 dias. De 7 dias que você tem de vida, de uma semana, 5 você passa dentro do escritório. E do dia que tem 24 horas, você fica uma parte na condução, uma parte dormindo. Você fica 2, 3 horas muitas vezes com sua família. E você fica 8 horas, às vezes 10 horas, com essa outra pessoa com a qual você não tem comunhão. Mas você precisa conviver com ela. Só que é uma convivência com um determinado afastamento. Não precisa de convite para você se afastar dessa não. Essa você se afasta porque você não quer problemas para a tua vida. Não quer uma influência ruim. Então você sabe, pelas experiências que você já teve com o vizinho, com o parente muitas vezes, até com irmãos da igreja, como é difícil manter uma comunhão com uma pessoa que você não gosta, como é difícil interagir com essa pessoa. Agora, se eu tenho comunhão com o Pai, né? Se eu sinto, eu vou falar empatia, porque empatia a gente tem quando olha para uma pessoa, né? E Deus é algo espiritual, é um ser espiritual. Mas se eu tenho comunhão com Deus, eu vou desejar estar perto dele, eu vou ter o que falar com ele. E não somente quando a gente dobra os joelhos, mas durante todo o dia você lembra de alguma coisa e fala, oh meu Deus. E você fica ali conversando com Deus na pia, no fogão, lavando roupa, lavando louça, arrumando a casa, andando na rua, no ônibus, no trem, no metrô, no carro. Você começa a conversar com Deus quando você tem um assunto. Não é na hora que você marca agora, eu oro de meia-noite a 1, ou eu oro de 6 às 7, ou eu oro de meio-dia a 1 hora. Eu oro só 10 minutos. Não é no horário pré-estipulado que você vai conversar com Deus. Ali é o horário que você separou para fazer um devocional, para fazer um momento de comunhão com o Pai. Mas você vai conversar com Ele todas as horas que você tiver algum assunto na sua cabeça, que estiver te inquietando. Ou que você estiver muito feliz e você quiser adorar, quiser glorificar. Oh Jesus, muito obrigado, isso é tão bom para mim. E você sai andando e glorificando a Deus. Quando você coloca na mesa um prato, que muitas vezes isso está bem fraquinho, mas fala, Jesus, olha, eu não só tenho isso para comer, mas muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque eu tenho isso para comer. E eu tenho saúde para comer. E eu tenho apetite para comer. Tem gente que não tem saúde para comer, não está doente não, mas ela emocionalmente está ruim e aí ela não consegue comer. Tem gente que não está doente emocionalmente, mas ela está com um problema grave no estômago, na boca, em algum lugar, ela não consegue comer. E tem gente que não tem doença espiritual, emocional, mas não tem dinheiro para comprar comida. Então, se eu tenho condições de comer, se eu tenho saúde para comer, se eu emocionalmente estou bem, Jesus, obrigada. Eu posso comer. Eu tenho que comer no meu prato. Muito obrigado. Hoje só tem só um feijão com farinha aqui.
Hoje só tem arroz, hoje está difícil comer. A 20, 22, 23, 24, 25 dele deve estar quase R$30 o quilo. Mas a gente come. Quem comeu arroz aqui todos os dias da semana? Todo mundo. Só o outro que acaba não comendo porque tem às vezes uma outra dieta. Mas não é porque faltou, glória a Deus. Não é porque faltou, tá caro, mas não, o feijão tá um absurdo, o óleo tá um absurdo. Mas tinha na nossa mesa, glória a Deus. Com toda a dificuldade, pandemia, esse problema que está aí quase com esses alimentos, mas graças a Deus tinha no nosso prato. Então você tem que olhar e agradecer. Outra hora você vai agradecer com um prazer maior, porque Jesus, olha, hoje eu vou comer aqui esse estrogonofe, essa lasanha, ou essa macarronada, ou essa feijoada, ou esse sushi, sei lá, cada um gosta de uma coisa. Senhor, muito obrigada por isso aqui. E aí você vai dar uma alegria para um adolescente, um jovem, obrigado por essa pizza. Hoje é pizza, que bom. Então você vai agradecer, mas em todo o tempo, se você tem comunhão, você vai conversar com Deus, interagir com Ele, porque você interage com quem você tem comunhão. E se eu quero morar com Ele eternamente, eu preciso aprender a começar aqui, porque lá não vai ter muita gente, tá? Mas a nossa comunhão maior vai ser com Ele, ali de perto. Então vamos começar a treinar agora a nossa comunhão com Deus. Vamos começar a treinar agora uma vida na presença dEle. Vamos começar a treinar agora para que a nossa alegria seja muito maior. Senhor, olha, muito obrigada, eu estou aqui, eu sonhei tanto com esse dia, meu Pai. Eu desejei tanto esse dia. Lembra que Jesus ele fala na última ceia: desejei muito comer convosco antes que padeça. Eu estou indo, mas eu estou deixando para vocês aqui um legado. Eu estou deixando para vocês aqui um novo testamento. Eu estou deixando para vocês aqui um pacto do meu amor por vocês. Vocês vão comer e beber, lembrando de mim. Lembrando de que eu entreguei a minha vida lá na cruz por amor a vocês. Então esse momento aqui, esse prelúdio do que vai acontecer daqui a pouco, isso é agradável para mim, porque eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de resgatar vocês das garras do inferno. Amém. Então Jesus se alegrou com os seus discípulos, ele desejou muito comer aquela Páscoa com os discípulos, manter aquele momento de comunhão com os discípulos, lembrando que um dia ele haveria de estar frente a frente com eles, mas na presença do Pai. Com exceção de Judas, que se desviou, todos os demais permaneceram fiéis ao Senhor e hoje já estão lá com Jesus, como aquele homem que se converteu ali no Calvário, ao lado de Jesus na cruz. Jesus falou para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Assim também os discípulos e aqueles todos que serviram ao Senhor já foram para a glória. Muitos foram de forma brutal, mas estão hoje lá com Ele, livres de todo problema, de toda perturbação, resistiram e estão usufruindo de uma comunhão com Deus. Então nós precisamos aprender a resistir tanto às tentações quanto às provações, porque a tentação é uma coisa que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a tentação te leva para um prazer. Eu falei aqui semana passada como você olha para uma miragem e parece que é uma coisa, mas não é. Quando chega lá, não é aquilo lá. E tem a tentação que te leva também para um outro tipo de pecado, a ira. Você fica tentado a se irar, a se revoltar, a se amargurar. E tem as outras tribulações de enfermidade, de briga, de contenda, de outras situações financeiras que acontecem na nossa vida. Então, de várias maneiras, nós temos que resistir aqui na terra para manter a nossa comunhão com o Pai, independente das provas e das tribulações. Nós falamos aqui na live, na quinta-feira, me parece, falando sobre Paulo e Silas na prisão. Foi quinta, né? Foi terça, não lembro, mas foi quinta. E nós estávamos falando que Paulo e Silas, quando eles estavam lá,
Eles tinham apanhado. As suas que eles levavam era de 39 açoites. Pensa num homem dando 39 chicotadas no outro homem. O estado que ficava essa pessoa. As costas, e provavelmente pegava no rosto, nos braços. Imagina esses homens cheios de sangue, dentro de um calabouço fedorento, porque as pessoas ficavam ali dentro, maltratadas, né? A gente vê nas cadeias de hoje, e lá era calabouço, lá embaixo da terra, que não devia ter higiene nenhuma, pessoas morriam ali, depois de apanhar, machucadas. Então eles estavam ali naquele lugar fedido, amarrado o pé e a mão, todo sangrando, e perto da meia-noite eles começaram a cantar louvores. E a palavra diz que os outros presos escutavam. Oh, testemunho glorioso. O rapaz está todo arrebentado lá e glorificando a Deus, com alegria dentro de si, com paz no coração. Então, quando nós estamos na presença de Deus de verdade, quando a gente mantém comunhão com Ele, as lutas exteriores, porque isso é exterior, eu apanhei, é exterior, o meu interior é espiritual. Então, enquanto eu tenho comunhão com Deus, o meu interior estando bem, eu consigo superar as provas exteriores, as tentações e as provações. Amém. Abra aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Tá? Está falando aqui que o Senhor vai confirmar, tá? Para nós sermos irrepreensíveis diante dele, e diz: fiel é Deus. O Deus a quem você serve, o Deus a quem nós servimos, ele é fiel. Tá? Fiel. Então, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho. Você foi chamado para manter comunhão com Jesus Cristo. Nós fomos chamados para viver em comunhão com Ele. Não podemos quebrar essa comunhão. Não podemos trair a confiança do nosso Deus. Não podemos nos afastar por causa das lutas e dos problemas. Eles vão de vir, mas eles também vão passar. E nós vamos passar por eles. Tá? Eles estão simplesmente na nossa caminhada. E nós vamos passando por tudo isso, até nos encontrarmos frente a frente com o Pai. Então eu fui chamada para manter o quê? Comunhão. E essa comunhão é aqui nesta terra. Está se falando aqui dessa terra também, porque a comunhão começa aqui nessa terra. Você não vai lá para o céu sem você ter tido comunhão com Ele aqui na terra. Nem que seja nos momentos finais da sua vida, tem que acontecer enquanto você tem fôlego de vida, enquanto a tua mente está funcionando. Tem gente que até tem um fôlego de vida, mas através de aparelhos. A mente já se foi há muito tempo, né? Alguns a gente descobre depois que a pessoa conseguia ter alguma certa percepção. Outros não lembram de nada quando sai do coma. Então, enquanto eu estou lúcido, saudável, perfeito, eu preciso o quê? Manter comunhão com o Pai. Eu fui chamada para isso. Você foi chamado para manter comunhão com Deus. Então, não desperdice essa oportunidade que Deus te deu. Não desperdice esse chamado. Em Mateus 18, versículo 20... uma passagem que nós conhecemos muito bem também, bastante falada, começa falando sobre o perdão do irmão, e aí ele diz aqui: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então quando a igreja do Senhor ajunta, ele falou 2 ou 3, para dar um entendimento de que mesmo com outra gente ele está, nós estamos clamando a Ele. Na oração ele fala: você vai entrar no teu quarto, ficar sozinho, e você vai orar, e o teu pai, ele vai te o quê? Recompensar. Por que ele vai recompensar? Porque ele está vendo. Então, estando uma pessoa, Deus está vendo. Tendo 2 ou 3 reunidas, ele
faz presente. Imagina agora, aqui no Brasil, né, esse horário, quantas igrejas estão em culto ainda? Algumas começam o culto 5 horas, outras 6, 7, mas uma grande maioria das igrejas está em culto nesse momento, né, de 7 às 9 horas, é a grande maioria. Imagine quantas igrejas. Você acha que Deus vai, não, dar uma passadinha aqui, depois eu corro para outra, corro para outra, corro para outra? Claro que não. Deus se faz presente em todas elas simultaneamente. Aleluia. E lá do outro lado do mundo, tem gente que está acordando, e tem igreja que faz o culto matinal, e tem famílias que estão se reunindo de manhã, grupos que estão se reunindo de manhã para orar. E Deus se faz presente simultaneamente, aqui e lá do outro lado. E no outro lado que está madrugada, Deus está se fazendo presente, porque tem gente orando, do outro lado está meio-dia. Deus está se fazendo presente. Então aonde o povo está reunido, não importa em que horário, qual é o fuso horário deles, qual é a língua, tem isso. Línguas diferentes. Deus está ouvindo aqui o povo falar em português, o outro em inglês, o outro em árabe, o outro em outros idiomas, outros dialetos. Deus está ouvindo cada um de nós num dialeto diferente, num lugar diferente, numa situação totalmente diferente, porque nós estamos aqui dentro da casa de Deus, outro dentro da sua casa, outro dentro de uma prisão, dentro do hospital, dentro de um cárcere, de a pessoa estar em algum lugar terrível. Mas Deus está ouvindo cada um de nós e Ele quer manter comunhão conosco, independente do ambiente onde você está. Desde que o teu coração esteja voltado para Deus, que você o reconheça como Senhor e Salvador. Aleluias. Deus, irmãos, Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. E Ele quer cuidar de nós. 1 de João, olha o que João declara. João, o apóstolo amado, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. João, ele é aquele discípulo amoroso, fala muito do amor de Deus, anuncia o evangelho para os judeus, falando acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele diz aqui: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Gente, olha, eu não estou contando historinha para vocês não. Eu estou contando para vocês aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, porque eu convivi com Jesus. Então ele diz aqui: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja, eu não estou falando história não. Não estou contando uma coisa que eu ouvi, não. Eu estou falando para vocês daquilo que nós vimos, daquilo que nós vivenciamos com o nosso Senhor e Salvador, e daquilo que nós vivenciamos após o nosso Senhor ter ido para o céu, após o Espírito Santo ter sido enviado. Tudo isso que nós vivemos, todas essas experiências, é disso que eu estou contando para vocês. Uma vez eu estava conversando com um rapaz. Ele chegou, eu estava estendendo roupa, no corredor, e ele chegou no portão e começou a falar. E eu falei: não, rapaz, eu estou ocupado aqui agora. E ele começou a falar, trazendo lá uma outra doutrina. E eu falei: olha, rapaz, eu tenho a minha experiência com Deus. O que eu vivi com Deus não foi só porque me contaram. A minha fé hoje em Deus, no começo, foi por causa do que me contaram. Você aprende a ter fé pelo que alguém te contou. Mas hoje a minha experiência com Deus é por causa das experiências que eu vivi com Ele. E isso ninguém tira de mim. O que eu vivi, as curas, milagres que eu vi acontecer na minha vida, na minha casa, isso aí eu não preciso que ninguém pode refutar o quanto for, porque eu sei o que eu vi, o que eu vivi. As minhas experiências são minhas experiências com Deus. Então não foram só os discípulos que tiveram experiências com Deus, você também já teve alguma experiência com Deus. Algum momento que você falou: meu Deus, só o Senhor mesmo para ter misericórdia de mim. E aí, eu falando disso agora, eu lembrei da irmã Graça. Eu ia fazer um culto na casa dela, ela estava grávida, da Ana Carolina, nunca vou esquecer disso.
ela grávida da Ana Carolina, e aí ela falou, ela começou a sentir as contrações, aí o pessoal, vamos levar para o hospital. Ela, não, eu marquei um culto com o pastor aqui. Quando eu cheguei lá, o pessoal, pastor, ela não quer ir para o hospital. Eu falei, por quê? Não, mas eu marquei um culto. Eu falei, tá bom, irmã Graça, vamos fazer oração e você vai para o hospital, porque agora é a hora de você ir para o hospital. Mas foi de Deus que ela esperasse aquela oração. A criança estava com, a Ana estava com o corredor totalmente enrolado no pescoço, era para ela ter morrido. Mas aí nós oramos ali, abençoamos a vida dela, ela foi no hospital, chegou lá e não teve nenhuma sequela. É milagre. Você vai duvidar de quê? Como é que você vai duvidar que Deus é na tua vida, com Deus fazendo essas coisas? Com Deus cuidando de você, com Deus operando milagres? Semana passada, né, estávamos na casa da Paula e retrasada, foi no dia do aniversário do seu pai. Nós estávamos na casa da Paula e nós conversando ali com o marido dela, né, meu genro, e a gente comentando de uma experiência que ela teve, né, que eu tive, na verdade, com ela, que ela era bebê, subia 42 graus, ela teve 42 graus de febre, e aí é difícil você contar para uma pessoa que alguém teve 42 graus de febre e não teve nenhuma sequela. E eu não tinha nem como ir para o hospital, a gente estava longe, lá no Rio de Janeiro, lá nos Cafundós, lá, até pegar um ônibus, não tinha carro lá, até pegar um ônibus faz anos, 28 anos. E aí, eu falei, não é possível, deve ter, o termômetro até esquentado, alguma coisa, estava um calor terrível. Aí eu falei, não, me dá outro termômetro aí, que deve ter errado. Aí pedi o termômetro da irmã lá, que a gente estava na casa dela, medimos, nada, 42 graus. Aí eu falei, não, irmã, esse termômetro aí era termômetro digital, né? Colava-se na testa, deve ter errado. Veio com outra vizinha, aí pegou o termômetro de outra vizinha. Aí foi lá, 42 graus. Aí eu falei, Jesus, agora é só eu e o senhor, não tem tempo da gente ir correr para o hospital, não. Eu dobrei os joelhos ali, ela só de fraldinha, né? Eu deitada assim na cama, aí peguei, dobrei os joelhos, comecei a orar, daqui a pouco foi embora. Ela estava nós saímos daqui de São Paulo, ela já estava com traqueobronquite. Né? Ela tinha asma e tinha tido uma crise muito forte. E aí eu dobrei os joelhos e comecei a orar. E comecei a orar. Quando terminei de orar de febridíase, estava começando a baixar, sumiu a febre todinha, todo o mal, toda a crise, sumiu tudo. Ela simplesmente ficou. Amém. É difícil para alguém acreditar, mas eu lembro desse fato, minha vizinha lembra que a gente foi junto, e a outra tia dela que estava lá, que nós estávamos na casa dela, todos nós três lembramos desse fato. Nunca esquecemos. Então, quer dizer, alguma coisa que aconteceu, que temos testemunhas que todas nós lembramos. Quantas experiências maravilhosas nós temos com Deus, e se isso não nos levar a uma comunhão com Ele, meu Deus, como estamos sendo perversos diante dEle? Como pode? Como é que nós podemos, irmãos, nos colocar diante de Deus? Isso é... Como é que alguém pode se colocar diante de Deus depois de ter tanta experiência com Ele e se afastar e renunciar à fé e rejeitar as promessas? Como é que a gente pode falar, Senhor, não quero mais essa vida? Pessoas que já foram usadas por Ele. Eu já fui usada por Deus, pastora. Deus já me usou em profecia. Deus já me deu revelações. Deus já me deu experiências tremendas. Mas eu rejeitei tudo e fui para o mundo. Como que isso pode? Se isso dói no meu coração, quanto isso dói no coração de Deus? Irmão, nós precisamos vencer e manter a comunhão com Deus de verdade. Viver com Ele uma experiência sobrenatural, porque Ele quer nos dar experiências sobrenaturais. Nós estamos aqui na terra limitados a um corpo de carne, mas é na nossa limitação que a gente descobre o poder de Deus. Eu estava orando por um pastor essa semana, ele está com enfermidade, e eu falei para ele, olha, tudo está ruim, é tudo difícil, sei, mas lembra quando o povo estava lá no deserto, de quem? De qual daqueles homens dependeu a descida do maná durante 40 anos? Moisés
Moisés tinha que orar todo dia para o maná aparecer? Arão, o sacerdote, tinha que sacrificar todo dia para o maná aparecer? O povo se rebelou muitas vezes, aprontou muitas vezes, rejeitou ao Senhor muitas vezes, mas o maná continuava caindo do céu todos os dias, todas as manhãs. Glória. Deus fez isso. Ninguém merecia. Ninguém merecia nada. Ninguém tinha direito a nada. Deus podia destruir. Deus quis destruir o povo. Deus falou: Moisés, sai desse meio desse povo que eu vou destruir eles. Eles não merecem. Moisés orou, intercedeu. Deus continuou usando de misericórdia e cuidando do povo. Uma nuvem de dia para guiar, para mostrar se era hora de sair ou não. Uma coluna de fogo de noite. Se a coluna de fogo se levantasse, eles sabiam que tinham que armar o acampamento para ir embora. Olha como que Deus é lindo. Deus não saía saindo, não. A gente faz isso, eu estou indo. Não. Deus levantava colunas de fogo ou de nuvem, se fosse de dia, e o povo ficava caminhando ali, arrumando as coisas durante aquele período. Tinha que correr atrás, desmontar acampamento, desmonta o tabernáculo, desmonta os móveis, enrola tudo, prepara, vamos levar, vamos separar. Qual é o sacerdote que vai levar esse, qual que vai levar aquilo outro, as famílias, quem que vai levar a tenda, quem que vai puxar o gado, porque eles tinham gado, eles tinham coisas para levar, eles tinham toda uma mobília, então tinha que desmontar e andar. Podia ser de dia, podia ser de noite, mas Deus levantava e o povo todo ia um chamando o outro. Olha, a nuvem levantou, vamos embora, porque Deus estava guiando. E Deus está guiando a gente. Deus está mostrando para a gente onde a gente deve ir. E a gente precisa entender isso, enxergar isso. E eu vou enxergar isso através da minha comunhão com o Pai, através de uma vida na presença dele, examinando as Escrituras. É aqui, ó. É aqui que Deus vai te mostrar. A coluna de nuvem hoje não está ali em cima. Ela está aqui, ó, na nossa mão, dentro da nossa casa, no nosso celular. É aqui que está a direção de Deus para nós. A gente tem que ler a Bíblia. Se eu quero que Deus fale comigo, eu vou ler a Bíblia. Quando eu quero procurar uma palavra, quando eu vou pedir a Deus uma palavra ministrada, às vezes eu estou lendo de manhã, Deus já me dá, eu anoto. Mas todos os dias eu tenho que ter uma palavra, porque no dia, mesmo que eu não estou pregando aqui, eu tenho a reflexão que eu mando todo dia. Então todo dia eu tenho que ter uma palavra. Onde eu vou buscar a palavra? É na Bíblia. Às vezes eu leio de manhã e não veio nada especial. E aí eu abro a Bíblia e começo a procurar textos. E eu começo a relembrar de algum texto, daqui a pouco Deus fala. Então é aqui, ó. Aqui está a lâmpada para os teus pés. Aqui está a luz que vai iluminar teu caminho. Aqui vai ter a direção que você deve seguir. Não vamos ser negligentes, não, irmãos. Vamos cuidar, vamos tomar cuidado. Vamos prestar atenção àquilo que Deus está falando conosco. Porque Ele não deixou de ter comunhão conosco. Nós é que estamos rejeitando a vida dEle. É quando uma pessoa está ali te dando carinho, te dando atenção, cuidando de você, e você vira as costas e vai embora. Você estava olhando na internet, né? Um quadrinho lá, alguém postou alguma foto, que eu não lembro qual era a foto, mas nos comentários, falando sobre a moça, o pai e a mãe cuidam da casa, comida, roupa lavada, educa. Aí ele dá uma bronca, chama a atenção, uma repreensão, porque o jovem se fez repreensivo, foi embora, vou ficar na casa aqui não, com bronca. Aí depois vai arrumar um cara. E esse cara bate nela. Não vou embora não, porque eu amo ele. Aí falta comida, mas ele tem que sair para trabalhar. Vou sustentar muitas vezes o cara em casa drogado, que bate, espanca. Não, mas eu amo ele. Não vou largar ele não, eu amo ele. Às vezes não consegue ouvir uma bronca do pai, mas consegue ouvir uma apanhada do marido dentro de casa. E aí você traz isso para o mundo espiritual. Traz isso para o espiritual. A gente apanha do diabo. A gente sofre na mão do diabo lá fora. Mas
Se tiver na igreja aconteceu um problema, não, Deus não está cuidando de mim. Aí vai lá para o diabo cuidar. É a mesma coisa. A pessoa fala no jovem que faz isso, mas passa para a mesma situação. Então, para a gente encerrar, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. A partir do 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Reconciliou o mundo estava afastado de Deus por causa do pecado lá em Adão. Não é por causa do teu pecado hoje aqui não, lá em Adão. E aí Deus reconciliou através de Jesus Cristo o mundo. Reconciliou, está trazendo os homens a uma vida de reconciliação com Ele. E o que é a reconciliação? Senão a restauração da comunhão. Quando você é restaurado, quando você é reconciliado, a comunhão, ela é sinal que a comunhão voltou. Às vezes o casal está separado, vamos nos reconciliar, aí volta a comunhão. Eles voltam a dormir juntos, eles voltam a cuidar da casa juntos, a ter projetos juntos, sonhos juntos, lutas juntos. Então Deus nos restaurou e nos religou com Ele através de Jesus Cristo.